Estamos de volta em mais um podcast Como Águias. Semanalmente temos buscado trazer um conteúdo novo para a sua vida, para que você seja edificado, encorajado a partir dos testemunhos de homens e mulheres de Deus, que têm confiado neste Deus que nos eleva para muito acima das nossas dificuldades, dores, limitações, tentações, enfim, um Deus que deseja que alcancemos os lugares altos nele, para a glória dele. Então eu espero que você se inscreva no nosso canal para poder acompanhar a cada um desses podcasts semanais. Que você também ative as notificações e não deixe de comentar, porque todas as vezes que você comenta, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo importante e aí ele entrega para mais pessoas. Então, esteja conosco em missão. Talvez você não tenha a oportunidade de estar aqui, mas daí, da sua casa, você pode comentar, compartilhar e nos ajudar a levar essa palavra de encorajamento às águias que desejam voar os voos altos do Senhor. Amém? Então, sem mais demoras, vamos assistir a mais um podcast. E quem será que eu trouxe dessa vez? Deixa eu contar um pouquinho porque que ela está aqui. Fui assistir o primeiro podcast Como Águias e ali eu estava tentando fazer um workbook que alguém me ensinou, com frases interessantes que foram ditas, com conteúdos que deveriam ser resgatados, e ouvindo-a falar, meu coração começou a queimar e o Espírito Santo dizendo: olha, você tinha dito lá que tinha outro podcast, que tinha mais para ser compartilhado. E na hora eu fiquei ali ansiando, meu Deus, tem muito ainda para jorrar dela para as nossas vidas. E aí o que é que eu faço? Eu mando uma mensagem: amiga, vem gravar o segundo podcast. E ela disse: você acredita que eu estava para te mandar uma mensagem dizendo: ei, vamos gravar outro podcast? Porque assim são as coisas do Senhor, os movimentos do Senhor. Ele fala, ele testifica, porque ele é o Deus vivo que se relaciona conosco e deseja nos conduzir. Ele está nos conduzindo nesse podcast e ele a trouxe de volta para um segundo podcast, porque você vai ser tremendamente edificado neste podcast, eu não tenho dúvidas. Então fique atento, assista até o final e não deixe de compartilhar, criatura, porque tem mais gente para ser edificada. E com vocês, quem é que Deus está trazendo? Socorro, Maia! E aí, pessoal, que alegria participar de mais um podcast Como Águias, na presença da minha amiga Diomar e de todos vocês. E dessa vez nós vamos falar sobre um tema que eu amo. Eu quero me apresentar, sim, claro. Por favor. Tem gente que não assistiu o primeiro, já convida para assistir o primeiro. Não perde, você precisa assistir o primeiro, afinal é uma continuação do nosso primeiro. Terá muitos mais, muitos. Amém. E aí, então, eu quero falar, meu nome é Socorro Maia, sou casada, mãe de 4 filhos e sou uma mulher de oração, apaixonada pelo lugar da oração e pela alegria que há nesse lugar. E você não faz ideia de como eu estou empolgada em tê-la aqui em mais um podcast, porque eu creio, sabe, meu espírito aqui brada que esse podcast tem algo de fundamentador para aqueles que estarão assistindo. Sim. Algo de, sabe, aquele fundamento essencial para a construção de uma vida. Não é só sobre alimentar a fé, e nós temos tantos podcasts sobre isso, mas é algo de um ensino que vai ser um antes e um depois nas vidas de algumas pessoas que estarão assistindo. Sabe? E um ensino prático, né? Um ensino prático, um ensino tipo assim, meu irmão, com isso aqui, isso é a chave. Você tem nas mãos, mas use essa chave. Use essa chave, você vai ver que a sua vida não vai ser mais a mesma. Sim. Amiga, chega, eu tô aqui assim emocionada, sentindo isso no espírito. Porque a oração é uma chave poderosa. É. E a gente vai falar sobre isso, esse podcast, sobre essa chave, a oração. O apóstolo Hudson diz: a oração é o ponto de encontro. Sim. Entre Deus e o homem. O que faz eles se encontrarem? É a oração, esse ponto onde eles se encontram. E aí, minha amiga, se você se encontra com o Deus que tudo pode, com o Deus que tudo faz, com o Deus que tem o plano, com o Deus que te criou, com o Deus que tem propósito, nada permanece da mesma forma na tua vida. Sim.
Sim. E aí eu estou diante de uma mulher que é reconhecidamente uma mulher de oração e talvez não tenha sido assim desde o começo e talvez as pessoas que assistem ficam vendo, Socorro Maia, a líder do legado, aquela mulher com tantas respostas de oração, não, ali é muito distante de mim, isso nunca vai acontecer comigo. E eu estou diante de alguém que tem algo para compartilhar de uma história comum, de vida. Simples, homem como eu e você, como a palavra vai dizer, era tão homem, Elias, quanto eu e você, tão homem quanto, tão humano quanto. Sim. Mas que teve uma história de vida que foi ali aprendendo e desenvolvendo o que era oração, entendendo o que era oração, vivendo isso na prática e vendo a vida ser radicalmente transformada. E essa é você. É literalmente usar a chave, né? Isso. Pegar a chave, a oração e usar. Exato. Usar. E aí, o ponto, a conexão com Deus, Sim. tudo muda. Tudo Sim. se transforma. Sim. E você tem isso para dar. Então, meu Deus, como eu estou com expectativa para esse nosso podcast. Porque, por exemplo, sempre foi assim. Quando as pessoas estão assistindo, Socorro sempre foi uma mulher de oração? Não. Né? E eu, a partir dessa coisa de descobrir a oração como essa ferramenta, como essa chave poderosa, eu quis usá-la, orando, mas aprendendo sobre a oração. Aprendendo a orar, orando, mas também buscando ensinos de como aperfeiçoar a minha vida de oração, de como ter a oração como um estilo de vida, de como fazer da oração essa coisa que me trazia alegria, e a partir de quê? De hábitos, porque é aquilo que eu falo, ninguém amanhece com vontade de orar, para que você tenha e sinta o que eu sinto hoje, que é essa dependência, essa alegria que há no lugar da oração, você tem que desenvolver um processo. E passar pelo processo. E é melhor dizer que requer um hábito, né? Que requer um hábito. Que requer renúncias. Sim. Passa por renúncias. Sim. Você vai ter que renunciar a horas que você está com vontade de fazer outras coisas. Mas que você quer isso, quer entender e quer usar essa ferramenta poderosa na sua vida. Não só pessoal, mas também no seu relacionamento com Deus. Porque é um avanço no relacionamento com Deus. Exato. Na verdade, não existe relacionamento com Deus sem oração. Não existe. Então, a única possibilidade, não existe. Só tem uma possibilidade. Você quer se relacionar com Deus, você tem que orar. Sim. Porque é por meio da oração que você se relaciona. Que você diz, oi, tô aqui, vamos aqui conversar. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama alguém, a gente quer passar mais tempo com ela. Exatamente. Né? Quer passar mais tempo, quer descobrir o que ela gosta. Né? E a partir disso eu fiquei pensando, mas a maneira de... Eu amo a Deus. E a maneira de amá-lo mais, de descobrir onde eu me encaixo naquilo que ele está fazendo, no que ele quer fazer em mim, é orando. É isso. Isso não é orando de qualquer jeito, né? Não, também não é de qualquer forma. Porque, querendo ou não, a gente vem de uma prática na igreja de que a gente ora para pedir coisas. Isso. Você ora quando está no aperto, ora quando está no estreito. Quando está na dificuldade, né? Ou até ora por mim, né? Isso. Ou nem se dá o trabalho, né? Pede ao irmão que ore lá para resolver a tua vida. Vai lá na oração porque a irmã fulana... a irmã é uma irmã de oração, ela vai orar por mim. Mas não vai buscando orar. Você sentiu isso na sua trajetória no legado? Sim, muito, muito. E eu pude perceber isso quando, assim, eu comecei a ver, isso é tão poderoso, eu não quero que fique em mim. E como eu posso ensinar isso? Chamando outras pessoas para orar. E trazendo elas, tentando mostrar como há alegria nesse lugar. No relacionamento, como a gente pode falar sobre quem Deus é, sobre quem somos. E a partir disso ele vem, aí ele responde, aí ele sara, cura, liberta. E as pessoas saem com as respostas que vieram buscar, muitas vezes pensando em pessoas, orando por elas, ou em até esperar uma resposta. Aí elas muitas vezes nem saem com o sim, mas saem com o não, mas um não convicto, que é o não de Deus. Que era Deus. Porque até quando Deus dá não, através da oração, o não de Deus é muito melhor. Verdade, porque revela a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas você diz, eu não queria guardar isso para mim, eu queria compartilhar com outros, mas você sentiu que, por exemplo, outros queriam isso que você vinha para dar ou não? O que é que você sentia? Não. E por diversas vezes eu me senti desmotivada, desanimada, desencorajada. Eu lembro bem que era uma segunda-feira e eu ia começar, e tem um nome isso, né, que é altar de despertamento, né, foi o nome que Deus trouxe ao meu coração, despertar as pessoas para a importância da oração. E eu lembro que várias segundas-feiras,
que era, aquele momento eu entendia que era um momento que eu não tinha outra coisa a fazer, assim, ministerialmente, ou Sim. na segunda-feira à noite, foi aquela hora que eu entendi que eu poderia ensinar outros a sentir essa alegria e a compartilhar aquilo que eu tenho aprendido na oração. Então foi aquele momento. Mas por diversas segunda-feira não tinha ninguém. Meu Deus. E eu lembro que ia só eu e meus filhos, muitas vezes, pro legado à noite. E eu ia meio desmotivada, dizendo assim, eu podia ficar em casa orando lá no meu quarto, né? O que é que eu vou fazer lá? Tem ninguém. Eu vou ensinar o quê se não vai ter ninguém? E muitas vezes ele falou pra mim assim, diversas vezes eu ouvi dizendo assim, não é sobre pessoas, mas é sobre o que eu tenho lhe ensinado no lugar da oração, a você permanecer, persevere. Persevere. E aí eu comecei mas muitas vezes eu fui bem desmotivada e começava, e só tava eu, Mateus e Sara. Meu Deus. E eu começava a orar com eles dois, aí de repente eu começava me sentir encorajada, motivada. Aí daqui a pouco eu já tava orando por nações. Aí daqui a pouco nisso, e Deus dizia, não é em vão. Eu já cheguei a fazer 6 horas de oração, achando, na minha cabeça, era em vão o que eu estava fazendo. Mas quando eu comecei a orar, Deus começou a me trazer, assim, nações para orar, líderes, e Deus começou a me mostrar o que Ele estava fazendo, abriu a minha visão, o que é que eu estou fazendo no reino espiritual, o que é que essa oração, o impacto. Daqui a pouco me dava palavras para escrever, e essas palavras muitas vezes foram, assim, memoriais de encorajamento para pessoas que estavam querendo desistir. Meu Deus. Aí eu saía de lá encorajada, né? É isso, a oração é isso. Ou mesmo seja, que ninguém compreenda, mesmo que ninguém esteja entendendo, mas eu vou continuar aqui. E aí começou a vir um povo. E à medida que esse povo ia chegando, eles estavam acostumados, o que eu falo, com uma cultura de oração para pedir. Por uma causa, por né? Por uma causa. Por uma resposta, né? E muitas vezes por uma resposta de sim. Sim. Por aquela causa, para que Deus resolvesse, né? E aí eu chegava lá e se decepcionava. Porque eu falava assim, olha aqui, e eu falo até hoje. Eu sempre começo dizendo assim, nunca foi sobre mim, nem é sobre esse lugar. Mas é sobre o nome de Jesus. Então, se é sobre o nome de Jesus, nós vamos adorar e orar a Ele. E é só isso. E a oração, aí eu costumo dizer assim, a gente também pode até fazer uma oração de petição, de pedir. Mas não é o nosso foco. Então, a oração de petição, eu entendo que você pode fazer lá no seu quarto, trancado, fecha a porta do teu quarto, teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Mas aqui, pode ser que a gente comece a orar simplesmente pelo avanço do reino de Deus ou por algum líder que Deus traga a nossa memória. E o pessoal fica? No início não ficava. Eu confesso. Muito. Era assim. Ou então ficava com vergonha de ir embora. Meu Deus. Tem que ser sincero, né? E aí, mas só que pegava fogo, né? Aquela história. Porque pega a presença fogo. dele vem. Porque o Senhor é tão lindo que Ele honra o nosso posicionamento. É isso. Porque às vezes aquelas pessoas talvez vinham ali pensando em que eu ia orar por elas. Que eu ia liberar uma palavra profética, né? E eu lembro que uma vez Deus deu um comando para passar 6 meses sem ministrar ninguém. Meu Deus. E chegava às vezes irmãos que queriam, né? E eu ia lá com bem jeitinho de irmão. Deus me deu um comando de não ministrar ninguém. A igreja precisa aprender o caminho direto para Ele. O caminho da oração. E se eu aprender, se eu ensinar errado, Deus vai me cobrar isso. Então, assim, eu gostaria que você respeitasse isso. E aí o irmão não vinha mais, ou a irmã não vinha mais na outra segunda, né? Ou vinha e dizia, começava tô aprendendo. A desenvolver o seu relacionamento com Deus. E hoje eu vejo um povo que vai, mas não vai porque a Socorro tá lá. Porque quando a Socorro também não tá, faz isso. E que vai e diz, eu já entendi. É sobre o nome de Jesus, é sobre... E aí o livro me ajudou muito, né? A Zoe me ajudou muito nisso, né? De entender quem Deus é, de quem eu sou dele. E aí eu fui trazendo isso pra oração. O que eu aprendia no domingo, na segunda compartilhava. Tava lá ensinando. E dizendo, gente, vamos lá, vocês podem fazer isso. A gente precisa de mais gente nesse negócio. Parem de achar que é só a irmã do culto de oração, que dirige o culto de oração. Intercessão é para todos. Nós somos intercessores, o Espírito está dentro de nós. E eu costumo dizer, cada vez que você ora por coisas que estão no coração do Pai, Ele contempla. E Ele vai liberando coisas na nossa vida e Ele vai fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí você diz, meu Deus, eu nem estava orando por isso, o Senhor me deu. Tu lembras de algum caso em que você queria orar por uma coisa, mas
deixou o Espírito te levar, não orou por aquilo que você queria e depois Deus veio, interveio e te deu resposta e fez e você ficou ali surpresa? Muitas vezes já aconteceu isso, né? E eu tinha uma causa. Por exemplo, o filho, geralmente, né? Meus filhos foram... E havia uma necessidade de uma oração pessoal, uma intervenção de Deus na vida do meu filho. E eu ir para o lugar da oração e pensar, não, hoje eu vou orar pelo Mateus. Mateus com crise de agressividade, Mateus com dificuldades na medicação, 15 dias sem dormir. Ai, Deus. E eu ir e chegar lá e falar, eu preciso orar para que Mateus durma. E começar a orar e Deus dizer, não, você vai orar para que seu filho durma. Não, você vai orar por isso. E eu comecei a orar e saí. Até minha filha dizia que era coisa louca. Porque eu saí e dizia, eu preciso falar com fulano, porque Deus me deu uma palavra para ele. Uma palavra de direção. E eu precisava de uma direção em casa. E agora essa história. A luta estava travada dentro de casa e Deus me usou. Foi a época mais que Deus me usou para pessoas. Para outras pessoas. Outras pessoas. Quantas vezes eu orei. Mateus, dentro de casa, eu precisando de uma intervenção, né? De uma cura na vida dele. E as pessoas iam e eu orava e elas eram curadas. Meu Deus. E eu via Deus curando ali. Né? E eu orando por cura. E depois acabava aquele momento, as pessoas iam embora e eu ficava em casa com aquela mesma luta. Meu Deus. Com aquela mesma dificuldade. Mas o fato de ver Deus fazendo na vida daquela pessoa me encorajava. Para seguir a crendo. não desistir. Até o dia que eu vi. Uau, eu já ia perguntar isso. Chegou o dia em que você viu Deus intervir. E eu vi Deus intervir na vida do Mateus em um altar familiar de oração. Como foi, Socorro? A gente na pandemia se reunia todo dia que não podia sair, Sim. né? Aí ficava todo dia orava e adorava. Quem queria participar, participava. Quem não queria também participava, que eram os filhos, né? Arrastava. Tinha que ir. Aí, nesse lugar... Até a gente achava bom que eu passava o tempo, os meninos, e a gente orava. Foi nesse lugar, Mateus foi batizado no Espírito Santo. Oh. E aí ele se levantou orando por nações. E foi um momento assim lindo, eu tenho até hoje. E ele começou a orar, e ele falava dos Estados Unidos. E a gente orava assim, o que está acontecendo? Deus. E aí ele orava em línguas, e depois ele falava. E ele falava, vamos orar por essa nação. Vamos orar por essa... E a gente foi orando... E a partir dali, ele foi livre da agressividade. Meu Deus. Hoje o Mateus tem as dificuldades dele. Sim, né? uma criança especial, Isso, né? Mas ele não tem crise de agressividade. Glória a Deus. E foi a partir daquele dia que eu vi a intervenção de Deus num momento de oração. Que coisa linda. Deus fala muito comigo sobre o altar familiar. Eu firmo mesmo lá em casa de fazer. Os meninos às vezes correm, mas eu digo assim, vamos lá, vamos fazer. Pelo menos uma vez por semana a gente se reúne como família para fazer um momento de oração e adoração em família. Eu fiz um podcast com alguém aqui que a gente teve um recesso na Zoe e nesse recesso ficou todo mundo muito preocupado. Não vai ter culto, não vai ter reunião. E eu disse, gente, as pessoas precisam aprender que eu não dependo de uma banda para louvar a Deus, que eu não dependo de um pregador para acessar a riqueza do alimento que tem na palavra, que eu não dependo de homens intervindo ou me conduzindo para ter acesso ao próprio Deus. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai preparar estudinhos para 15 dias, para que elas tenham um norte, mas a gente vai encorajar as famílias, reúnam-se, adorem juntos, 10 minutinhos, adora junto, depois juntos orem, leiam aqui um trechinho da palavra, conversem sobre isso, orem uns pelos outros. E aí a gente lançou, mas não sabia se as pessoas iam seguir ou não, enfim, são tantas demandas, né? Sim. E aí eu estou fazendo um podcast com uma irmã e ela diz, pastora, inclusive, naqueles 15 dias, a nossa família começou a fazer. E depois disso, até hoje, toda semana nós nos reunimos como família, adoramos, oramos, lemos a palavra. Nossa família é outra. É muito poderoso. É poderoso. Agora, é uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar, é a oração. E de ter o hábito, a partir de nós mesmos. Sim. Né? E eu acredito que se não houver disciplina, a gente não chega nesse nível de entender que a oração é esse lugar de dependência e de obediência, né? Sim. E eu tenho um testemunho para contar. Conte. Desse testemunho. É oração como provisão. Porque a gente nota muito que as pessoas procuram muito a oração quando estão com dificuldades financeiras, né? Deus é Jeová Jireh, Jeová Fá.
E aí, não, tô precisando de uma intervenção, tô precisando de uma direção. E é claro que eu fiz isso muitas vezes também. Sim. Mas E que não é que é errado. não é. A palavra diz, não estejam ansiosos por coisa alguma, antes apresentem ao Isso. Senhor os seus pedidos, né? Exatamente. Mas é que quando a gente não entende que a base da oração é o relacionamento com Deus e não ter coisas dele. E muitas vezes a gente vai, se a gente já começar pedindo, a gente já nem sabe direito como pedir. E eu observo que se a gente faz o caminho que nos é ensinado, adore, declare quem Deus é, depois fale, converse com ele Relaciona com ele, e aí ele vai... Aí daqui a pouco você pede de uma maneira diferente. É Pode verdade. observar. Você já começa a dizer, porque o Senhor é meu provedor, vai acontecer, Deus, porque aí já a oração já não é mais uma oração tão eu costumo dizer, pedindo demais. Uma então coisa desesperada, desesperada. né? É acessando aquilo que já foi conquistado, né? Isso. E aí eu tava com o aluguel para pagar e tinha pedido uma quantia à minha filha e pedi a quantia emprestada, paguei a dívida e orei. E orei assim, pai, eu preciso de uma intervenção aqui. Eu entendo que o Senhor me chamou, que o Senhor provê todas as coisas. Aí declarei os textos bíblicos para respaldar a oração, né? Para a oração ficar. E aí em seguida disse, mas eu creio, o Senhor é o meu provedor. E encerrei a oração e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, meu celular tocou e era uma pessoa que tinha me conhecido em algum lugar aí. E ela tinha me procurado e não tinha me achado. E exatamente naquele dia Deus falou assim, olha, ela foi orar. Eu lembro disso. Olha aí. Ela foi orar e Deus falou assim, não pode passar de hoje. Ela já tinha pego meu telefone, no legado, ela foi lá no Instagram. E ela disse, então eu vou falar com ela hoje. E quando foi de noite, ela falou assim, olha, eu quero falar com você, porque Deus tocou no meu coração fazer uma oferta na sua vida. E era exatamente, eu lembro que eu olhava assim e falava, meu Deus, será que ela vai botar a quantia que eu preciso? Não acredito, porque eu pensava, não é possível. Não, eu pensava que ela podia botar tipo 10 reais a mais, diante de Deus, como ela colocou exatamente a quantia que eu tinha pedido emprestada à minha filha. Meu Deus. Como aquilo foi resposta para mim. Da intervenção de Deus, né? Do poder da oração crendo. Sim, sim. Orar crendo. Né? Deus já te surpreendeu com intervenções de coisas que você sequer chegou a orar? Já. E essas intervenções, geralmente elas aconteceram quando ele me levou a orar por coisas do reino dele. Ai, que lindo. Eu até me emociono, eu vou ser sincera, porque a gente vai falando e vai, né? Relembrando. Desculpa. Mas isso foi poderoso, porque trouxe à minha memória isso, que não é em vão, né? Às vezes a gente acha que a gente tem acha que orar é sempre pra pedir coisa pra gente, ou para as pessoas que estão mais próximas, né? E eu acho que a oração é muito forte para o avanço do reino de Deus. Sim. E eu acredito que as pessoas menos valorizadas são as pessoas que oram. Certamente. Né? Eu fiz algo que Deus colocou no meu coração e eu faço até hoje e eu nunca falei sobre isso. Mas eu tô com vontade de falar aqui agora. Pode falar. Que é ofertar na vida de pessoas que oram. E Deus, desde o início, desde que eu comecei essa coisa do altar de oração dentro do legado, que Deus fala comigo, oferte na vida de outras mulheres que também dedicam a sua vida a orar. Né? Porque gasta tempo. Sim. E essas pessoas também têm despesas para pagar, Sim. Tem, né, as suas famílias, tem também as suas vontades de, né? E eu falei, eu quero ofertar na vida de uma mulher de oração. E eu comecei a ofertar, e até hoje eu faço isso, ofertando em pessoas que eu sei que gastam a sua vida orando por outras. E talvez os outros nem vão saber. Nem vão saber. É um chamado difícil no sentido de que não tem aplausos, não tem luzes, não tem reconhecimento humano. Mas não tem coisa melhor do que você ligar para alguém, como quantas vezes eu liguei. Ou para você, Sim. ou para a Essinha, e dizer assim, Essinha, Deus falou comigo isso. E do outro lado a pessoa, eu tava precisando tanto, tia, de ouvir isso, né? E você disse, meu Deus. Quem sou eu na fila do pão e Deus está me usando? Ou Deus dizer assim, você ir pro lugar, e ele dizer, olha, levante-se e obedeça, né? Faça isso. Ligue para essa pessoa e encoraje ela. Ligue para essa pessoa e libere essa palavra na vida dela. Você já precisou fazer algo que você sentiu de Deus que era para fazer, mas não fazia sentido.
Mas você simplesmente, Senhor, estou abrindo mão da minha reputação, eu vou só obedecer e é contigo. E depois você pôde ouvir o testemunho de que aquela pessoa estava esperando isso em Deus, porque você já contou muitos testemunhos de pessoas movidas para virem a você como resposta da oração que você fez. Sim. Mas de você ser usada no lugar de oração para a vida de outro e você ali em obediência fazer o que Deus está mandando, entregar o que Deus está mandando, enfim, e depois saber que aquilo era a resposta do que aquela pessoa estava orando. Já aconteceu e isso nos encoraja Sim. a prosseguir. Sim. Porque Deus, quando Ele nos dá o comando, e você obedece, e você faz, e mesmo correndo o risco, tem a maneira certa de dizer, Sim. de não necessariamente a pessoa dizer que é isso. Às vezes ela só escuta, já aconteceu uma vez, de ser algo tão forte para a pessoa que a pessoa só escutou e não me disse nada, não me deu, que maravilha, Deus falou comigo. Nada. Mas mesmo assim, eu fiz. E ao fazer, depois de um longo tempo, depois que tinha acontecido, aí a pessoa dizia, olha, naquele dia foi Deus. Coisa, né? E eu não falei nada porque não era o que eu queria ouvir, mas realmente Deus estava falando comigo. Aí você entende, realmente, eu tenho que obedecer. É muito bom. E isso faz com que você tenha mais amor pela oração. Sim. São essas experiências. Sim. E se você se retém com a oração só para você, se você guarda a oração só como essa ferramenta, essa chave para você, você não consegue ter experiências com a oração respondida, com o não de Deus também, com o ensino, com a direção, com o posicionamento. Eu aprendi sobre obediência na oração. Na oração. Acho que quase tudo que eu venho aprendendo de transformação dentro de mim foi também através da oração. Quantas vezes eu escutei, não é do seu jeito. Você quer assim, né? A gente escuta tanto, né? Você quer assim, mas não vai ser assim. E o próprio Deus dizendo, não, você vai aprender. Estou lhe ensinando, né? A gente ir achando que tá se achando, vamos dizer, Deus, olha isso, por que tá acontecendo isso comigo? Deus diz, é isso mesmo, estou ensinando. Estou lhe ensinando. Eita Deus. Mas Sim. vem uma convicção tão grande que você suporta. Sim. Não é? Você não enlouquece. Quando Deus diz, sou eu ensinando, é o processinho, querida, processo. E você precisa passar. Quando você desenvolve um relacionamento, que você entende que é Deus, vem junto com esse ensino dele a graça para suportar. Eu acho também que a oração, ela quebra um pouco também a dependência das pessoas. As pessoas, elas, na oração, elas são muito dependentes da oração do outro, Sim. Da intervenção do outro. E quando você ensina elas a orar, elas aprendem a ouvir Deus, a buscar a direção através da palavra, e aí elas se sentem mais fortalecidas. Sim, sem dúvida, sem dúvidas. Infelizmente a gente vê uma igreja muito fraca. Eu acho que você vê lá no legado Sim. ainda, uma igreja que precisa muito, eu preciso muito que alguém intervenha, que alguém fale, que alguém faça. Gente, o próprio Deus está disponível. Se existe alguém que tem a resposta, este alguém é quem te criou, é quem te formou, é quem controla céus e terra, é quem é Senhor absoluto de toda a vida. Se existe alguém que tem a resposta, o poder, o recurso, a direção, a força, a alegria, o consolo, esse alguém é Deus. Então, ir a Ele, vá a Ele. Oração, o ponto de encontro entre Deus e o homem. Vá a Ele, se encontre com Ele, criatura, e você vai ter acesso a tudo mais. A tudo mais, porque tudo vem dEle, é por Ele, para Ele. A oração é o caminho. Não existe vida de crente que seja uma vida de alguém que é forte, de alguém que resiste os embates do inimigo, de alguém que tem esperança, de alguém que tem alegria, independente das circunstâncias. Não existe essa vida se não for forjada em oração. E mais uma vez a gente vai trazer a memória das pessoas que isso também não é um processo assim, né? Também não. Você tem que desenvolver. Tem que desenvolver esse relacionamento. E que o inimigo cega muito os nossos olhos para a alegria que há nesse lugar, porque ele entende o quão poderoso é, e não só para nós, Sim. mas para o avanço do reino de Deus, a oração. E a partir disso ele vai fazer a gente não entender isso, que é o que eu costumo dizer lá. Se vocês descobrirem a alegria que há no lugar da oração, vocês vão entender que essa disciplina não vai se tornar um fardo.
Não, ao contrário, você tá com seu amado, como é que vai ser fado? Seu homem, Mas você tá até com seu chegar amado. nisso aí, Dá um trabalhinho, dá, né? dá. Você precisou aprender, Sim. e você aprendeu fazendo, você fala, mas você me contou uma vez um testemunho de Deus, por exemplo, levantando uma pessoa de longe, um jogador de futebol, Isso. para te ensinar sobre oração. Conta um pouquinho como foi isso, Socorro. O nome dele é Mário, é uma benção, Mário. Ele veio jogar no Botafogo aqui, de uma pessoa. E o Mário foi parar nesse altar de oração do legado. E ele fazia parte faz até hoje, né? De uma casa de oração em Goiânia, de uma igreja que tem uma casa de oração em Goiânia 24 horas. Eles oram. E aí ele chegou, quando ele chegou, começou a orar, e Deus falou assim pra ele: eu quero que você encoraje ela a prosseguir, que você a treine. Meu Deus. A olha que treine. linda. E ele, no final, procurou o pessoal e falou assim, primeiro ele perguntou, assim, qual a palavra que você carrega? Aí eu falei, aqui é legado, é uma geração anunciando, louvando e anunciando os feitos poderosos do Senhor. Aí ele falou assim, toda quarta-feira eu vou vir pra cá, e junto com a sua família e com as pessoas que estão aqui, eu vou orar com vocês e treinar vocês como a oração como sacerdócio. Meu Deus, que coisa linda. E aí ele passou algum tempo e até acontecer experiências sobrenaturais. Várias pessoas que estavam distantes do Senhor vinham e geralmente ele orava, eu orava. E ele, quando eu orava em línguas, ele interpretava. Meu Deus. E quando ele orava, eu também interpretava. Ah, e uma das minhas orações, eu achava sempre, não sei se é porque a gente sempre lê assim na Bíblia, o dom de interpretar, aquela coisa, né? Sim. E eu orava isso mesmo sem entender. Mas eu orava assim, eu quero. Eu costumo orar e pedir, né? Aí eu lembro que no primeiro dia que ele orou, que Deus me fez entender o que ele estava orando, e ele orava e eu entendia, e ele orando em línguas, e eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo. Então também foi uma resposta de oração. Sim, sim. E eu não pedi, assim, coisas. Eu pedi coisa. que o Senhor me capacitasse para ajudar as pessoas, né? Porque o dom é isso, né? Sim. É serviço. O dom é para o outro. E foi muito poderoso. E passou um tempo, e eu vou dar um testemunho também. Eu lembro que ele disse assim, olha, ele e a esposa dele, a gente só vai ficar aqui se o Botafogo ganhar. Porque o meu como é que chama? Contrato. O contrato. Sim. E eu lembro que eu orei e o Senhor falou, ele não vai ficar. Oh. Mas na hora eu fiquei assim, não, mas eu não vou nem dizer isso a ele, Senhor, ele ainda vai jogar, pelo amor de Deus. E fiquei quieta e ele falou, ora, Socorro, ora. Tô orando. Eu tô orando, já sabendo que ele não ia ficar. Aí depois ele disse, né, mas depois Deus falou comigo que eu tenho que ir mesmo, eu tenho que voltar lá pra base. E realmente ele voltou, hoje ele tá jogando, né, no time de São Paulo. Mas eles aqui continuam como esse casal de oração, sempre tem contato, a gente sempre, às vezes eles ligam, a gente ora juntos. E é assim, onde ele passa, até no futebol mesmo, ele reúne pessoas pra orar, jogadores pra orar. Tem semeado e semeou na sua vida, semeou no legado. E foi alguém que Deus levantou, né? Que coisa. Eu já tive resposta de oração de Deus mandar feira na porta. Uau, como foi isso? Um momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo, e que realmente eu não tinha provisão mesmo, né? E já fazia alguns dias e eu, na minha proatividade, eu tive vontade de vender algo, né? E não era o que Deus queria. E eu orava e Deus dizia, você não vai vender. Eu estava num tempo que fiquei na completa dependência de Deus em tudo mesmo, né? Em casa, só orando. Porque quando eu fui pra casa só pra orar. Aprender a orar. E ali eu fiquei, mas eu vou vender esse som, eu tô precisando. Então eu vou fazer a feira. É uma causa justa. Tenho que fazer a feira, eu vou deixar faltar as coisas. E o Espírito Santo falava, vai vender. Porque eu tinha muita dificuldade de depender de Deus. Quem é proativo, né? Eu resolvo com as minhas mãos. E mesmo escutando na oração que não era aquilo ali, eu ainda queria dar o meu jeitinho, né? Eita Deus. E aí eu falei, eu lembro que eu gritei, tira esse som daqui da minha frente agora, senão eu vou vender ele agora. Aí os meninos tiraram. E eu fiquei, e orei e disse, Senhor, se o Senhor está mandando eu confiar, eu creio. Porque eu já ouvi tantas mulheres de oração dizer que Deus mandou a feira na porta. Se o Senhor está querendo me testar, eu vou passar pelo teste. Eita Deus. Naquele dia eu fiz o que tinha para os meninos comer e esperei. E à noite, uma amiga minha, que eu vou dizer o nome, ela sabe, Lisane foi pro supermercado. E chegou lá, Deus disse assim, faça uma feira de tudo.
e vá levar na casa de Deus. socorro. E ela, eu lembro que a Sara era pequenininha, tava tomando leite, ela chegou leitinho, fralda, tudo que eu precisava, e serviu de testemunho, né? Meu Deus, Para aquela linda. situação, para minha família, um testemunho da provisão do Senhor. E eu vi meu filho dizer assim, foi Deus que mudou a feira. Ai, que coisa linda. E ela chegou e falou, bem, amiga, não tô entendendo nada, mas eu tava no supermercado e Deus mandou fazer essa feira e trazer pra você. Que coisa linda. Aí eu falei, uau, eu tinha visto isso lá nos cultos da Assembleia. Agora eu tô vivendo. Como é que A mulher do coque. Como é que para viver é um estreito, né, Ah, amiga? Grande, Eita, Deus. grande. Ô, Socorro, às vezes as pessoas que assistem podem achar assim, que tem algo assim muito para poder você se relacionar com Deus, tem que ter um caminho muito extraordinário. É só o coração, né, não, Socorro? Só. Coração, desejo por Ele, a disposição de ouvi-lo, de sacrificar, às vezes deixar a rede social, deixar a interação com amigos e gastar um tempo com Ele, relacionou com Ele muda tudo. E ele vai fazendo, ele vai dando a resposta que é mais amor. É isso. Não é só a resposta de ter coisas, ou de ter a resposta da oração, mas de mais amor. Quanto mais, Por ele, quanto né? mais a gente busca, mais acha, né? Isso. Quanto mais bate, mais se abre. Quanto mais pede, recebe. E o que é que a gente pede? Pelo menos a minha oração, eu, com muito temor e tremor, eu digo isso, é sempre assim, eu quero mais de ti. Isso aí. Aí quanto mais a gente pede, mais ele dá. É isso aí. E quanto mais ele dá, mais você também tem mais discernimento de se posicionar correto, de Mas tomar você entende as direções, situações. de se posicionar com calma para receber o que ele tem, de tomar decisões sábias, Sim. né? De ter provisão para coisas que talvez se a gente não tivesse orado, não tem. E assim, E assim vai. A oração é a é chave. simples, né? É a chave de tudo. É difícil, mas é simples. Eu tenho entendido, por exemplo, você já usou também? Você me deu um. Orando a palavra. Isso aqui foi uma época em que a gente chegava diante de Deus e só abria o coração. Senhor, essa situação, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti, quero discernir Teus movimentos, quero ouvir a Tua voz, mas o Senhor vai entregando mais à medida que a gente se aproxima. E aí ele começou a ensinar, ore a minha palavra que você vai ver quanto poder vai se manifestar. Porque você já vai orar o que é a minha vontade, então você já ora a resposta. Às vezes a gente não sabe como orar e aí já está. Porque já é a palavra de Deus. Então eu quero indicar para quem está nos acompanhando, orando a palavra da Valnice. Quero indicar o livro do Hudson Medeiros, Oração como um Estilo de Vida. É muito mais do que só algo que eu faço uma vez ou outra, é o meu estilo de vida. Eu vivo em Deus, me relacionando com Deus o tempo todo, conversando com Ele, falando com Ele, Sim. ouvindo o que Ele tem a dizer, acessando o que Ele tem. É normal, é corriqueiro, é comum, é a minha vida. Sim. Eu não tenho que necessariamente parar para orar no quarto fechado, embora isso também seja fundamental. Eu oro cozinhando, eu oro dirigindo, eu oro... Enfim, eu oro às vezes conversando com alguém, estou orando no Espírito. Sim. E Deus vai liberando, e o Hudson vai ensinar muito aqui nesse livro sobre realmente a oração como esse estilo de vida de quem entende que é esse caminho de acesso a Deus. E a partir disso você tem acesso àquele que é Senhor dos Senhores. E tem o nosso livro, que eu não posso deixar de indicar. É Assim que Venço Minhas Guerras. E aqui você também vai ter a palavra e vai ter orações, olha, não dá para ver aí, mas orações a partir da palavra do Senhor, com declarações. É muito poderoso, meu Deus, eu sou suspeita. Mas, amiga, na sua vida de oração, hoje você é uma mulher de oração que tem um legado. Se você fosse resumir tudo, o que você deixa de palavra para quem te ouviu nesse podcast sobre oração, sobre perseverança em oração, obediência em oração, alegria em oração, descanso em oração? Faz um resumão aí geral. Meu Deus. Oração é rendição. Orar é se render ao que Deus tem. E quanto mais a gente se rende ao que Deus tem, mais a gente se apaixona por quem Ele é. E quanto mais a gente se apaixona por quem Ele é, mais a gente tem vontade de estar com Ele, de conversar com Ele, de desenvolver relacionamento com Ele. Aí Ele começa a liberar quem somos. Ai, que lindo. Aí a gente começa a entender quem somos, se posicionar, crer.
Aí, a partir dessa identidade, eu acho que realmente a gente consegue usar a oração como essa ferramenta que acessa destino, propósito, recursos, direção, cura, libertação, transformação. Sim. E aí a gente começa a ver. Mas acho que primeiro tem que começar em nós. Em nós com ele. Né? Aí depois vai além. Eu fiz um resuminho aqui, nem sabia se eu ia usar ou não. Sim. Mas um resuminho breve. Quando tudo começa na vida da igreja cristã, diz ali em Atos 1,14 que eles estavam perseverando unânimes em oração. Sim. Perseverando unânimes em oração. Não era só sobre um orando, e aí você tem ali no altar, você dizendo, não é só sobre mim e a minha oração e o que eu tenho com Deus. Eu preciso ensinar isso a outros para que eles também possam ter. E nós juntos também orando e acessando a esse Deus. Eles perseveravam unânimes em oração. E é sob esta perseverança que vem o mover de Deus, o derramar de Deus e o derramar do Espírito que faria toda a diferença na vida deles. Mas aí depois vocês veem, a gente vê eles orando para saber o que fazer. Então diz que eles oravam para saber quem é que toma o lugar de Judas, que se suicidou. Quem é que veio no apostolado? Eles oraram. Depois você vê eles orando após a conversão de quase 3.000 pessoas. E eles orando num contexto de perseguição extrema, dizendo, Senhor, nos dá coragem. Eles precisavam da graça da coragem. Depois eles estão orando e antes da ressurreição de uma menina, Tabita, foi a oração que aconteceu de Pedro. Depois a igreja está orando, esse Pedro agora está preso e a igreja ora e é depois da oração que Pedro é liberto de maneira sobrenatural com o envio do anjo. E aí quando estão indo à oração, Paulo é seguido por uma mulher possessa do espírito de adivinhação e ele pode repreender, usar o nome de Jesus, a mulher é liberta, mas eles estavam indo à oração. E aí eles são presos por causa dessa libertação, açoitados, estão lá, o que é que eles fazem? Oram. E o terremoto vem e liberta eles da prisão. Meu Deus, como é poderosa a oração. Sim, como nós precisamos viver e ter a oração como esse ponto de encontro com o Deus que define quem somos, que nos dá as respostas sobre quem somos, que nos dá as estratégias para vivermos quem somos, que nos aponta o caminho, que nos dá a direção, que nos enche com poder, que nos dá a resposta, que gera os milagres, que manda terremoto, que, meu Deus! Como Ele é tudo em nossas vidas e nós precisamos da oração para acessá-lo. E a minha oração é que você siga o acessando por meio da oração e não só o acessando, mas forjando outros em oração. Amém. Eu fico tão feliz quando eu vejo a sala lá e você posta alguma coisa. Tem ali 5, 6 mulheres com você, às vezes 2 jovens e mais um pessoal, mas estão ali orando e sorrindo e cantando. E eu dizendo, essas pessoas não serão mais as mesmas. Sim. Elas estão sendo levadas àquele que é a fonte de tudo que elas precisam. Sim. Só que antes de terminar, eu quero fazer um bate e volta que não teve no primeiro podcast. Meu Deus. Meu Deus. Seu maior presente. Meu maior presente. Jesus. Sua maior conquista. Minha maior conquista. Eu acho que tem. Eu estou dizendo que vem na minha mente agora. A minha maior conquista foi aprender a orar. Ai, que lindo. Foi algo que eu busquei. E que eu quis. E Deus entregou. E Deus me deu. Algo que te estressa. Algo que me estressa. Ixi, tem tanta coisa que me estressa, né? Peraí, vamos ver como é que eu vou achar. Tem que ser só algo que me estressa, eu vou ser muito sincero. Eu ainda lido com isso. É não ter o controle, né? Sim. Não saber o que vai acontecer, né? Eita Deus. Me estressa, aí Deus diz, você não tem querida. Algo para fazer que te dá muita paz. Algo para fazer que me dá muita paz. Abraçar os outros. Ai, que lindo. Gosto muito de abraçar. Me dá muita pastoral paz. Dessa profetisa. Algo que te enche de alegria. Algo que me enche de alegria. Minha família. Algo que te entristece. É ver uma igreja, eu vou ser sincera mesmo, às vezes é uma igreja que não promove a unidade, que não tem unidade. A falta de unidade da igreja.
me entristece. Sim, pela unidade é que conheceriam o Pai. Sim. Jesus ensinou isso. Pela unidade de vocês vão saber quem é o Pai. Sim. Ai, Deus, como a gente tem um longo caminho ainda para trilhar, né? Sim. De derrubar as barreiras, de nos ver como adversários, quando na verdade somos irmãos e membros de um só corpo. Sim. Que tem nele o cabeça. Enfim. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Uma boa lembrança. Eita, tem tantas. Ai. Uma boa lembrança. Pronto, me veio aqui. Eu tô respondendo a Sim. primeira que veio. O dia que eu me converti. Ai, que lindo. Uma boa lembrança me veio aqui agora. Foi algo tão assim, tão memorável mesmo. Porque naquele dia eu me converti. Só eu me converti naquele dia. Meu Deus. Foi. E foi numa assembleia que eu me converti. Meu Deus, como foi isso? E eu não tinha perfil nenhum de assembleia. Né? Assim, não tô dizendo assim, porque eu era do mundo, mundão, calourona toda. E eu ia para Batista e ia para Assembleia. E naquele dia eu tive uma funcionária, né, que ela pregava para mim durante muito tempo. E naquele dia, ela à tarde, eu já estava indo à igreja, mas eu ficava, não, vai ter que ir. Porque eu sempre fui assim, se eu sou, eu sou. Então se eu tivesse que pensar assim, se eu me converter, eu vou largar tudo. Ou eu sou ou eu não sou. E aí eu pensava, não, eu vou largar o forró, essas coisas assim, né? Eu gostava. E aí eu pensava, não, vou esperar mais um pouquinho. Aí naquele dia Deus pegou essa moça, ligou pra mim e ela liberou uma palavra bíblica. E falou, Deus mandou te dar essa palavra. E falou que chegou o dia, não passa de hoje. Aí eu falei, então hoje eu vou na Assembleia, porque aí eu gostava assim, na Batista, eles, calma, tranquilo, Sim. lá eu vou hoje na Assembleia, pra não me concentrar tanto, se é hoje o dia, né? E aí, naquele dia, quando fez o apelo, eu sabia que era comigo, não hesitei, me levantei e ela foi lá. Ai, Deus tinha falado pra ela vai estar nesse lugar. Incrível, meu né? Deus. Ela é uma mulher de oração, conheço até hoje. Ela é lá da pastora Andréa. Que lindo. Ela foi minha funcionária. E Deus falou com ela vai estar nessa igreja, nesse endereço. E é necessário que você vá lá e toque nela e diga que eu mandei você ir lá. E eu lembro que quando eu me levantei, ela tocou assim em mim e falou assim, você ainda tem dúvidas? Você tem. Ele está te chamando. E nunca mais você será a mesma. Uau, que coisa E aí linda. eu falei assim, aí ela falou, você quer que eu vá com você? Eu falei, não precisa. Eu vou sozinha, mas eu vou. Aí ela ficou lá sentadinha e eu fui. E assim, foi realmente um dia muito especial. Muito foi. Na hora, E ali na hora você- que você perguntou, eu já tive muitas coisas, né? Muitas. Tenho muitas, se for contar aqui. Mas quando você me perguntou, eu busquei aqui o dia. Isso. E foi isso. E foi mesmo, a partir dali Foi. uma nova história. Uma nova história. Uau. Faz muito tempo, né? Ah, Vou dizer não pra me Deus. dizer né? Uma Muito bagagem, tempo. amigo, uma bagagem que ainda é pesada, que precisa ser deixada. Uma bagagem pesada. Eita, tá difícil. Tem Como é que eu não? vou te responder? Acho que não tem não. Não me vem assim uma bagagem pesada que ainda Que ainda precisa tem ser que deixada. Não me vem nada. Então, glória a Deus. Tá leve, querida, leve. Talvez tenha e não me venha à memória. Tá. Né? Uma boa lembrança. Outras? Meu casamento. Depois a gente faz um podcast sobre Sim, isso. sim. Um grande desafio. Um grande desafio, perseverar. Perseverar no lugar da oração. Perseverar fazendo aquilo que Deus me confiou para fazer e não desviar. É isso. Porque a tendência, às vezes quer não Pegar desviar do atalhos. caminho, mas pegar atalhos. pegar atalhos, ou E fazer aí coisas sai de da- nós mesmos. Né? É isso. Perseverar. Uma resposta de oração foram muitas. O podcast é Muito, sobre isso. é. Algum medo? Tenho medo de quê? Deixa eu pensar de que eu tenho medo. Não me vem. Não vem. Não vem. Tenho medo de quê? Eu tô tentando pensar. Não, só não tenho medo de bicho, só medo se eu disser que um medo de cobra, uma coisa, não tem medo de ser um medo, não. Um sonho realizado. Um sonho realizado. O legado. O legado. E um sonho É a um realizar. Um sonho a realizar é manter missionários de oração. O legado, manter pessoas para orar. Eu quero, o sonho que eu tenho é que o legado possa pagar pessoas, o café possa manter
né? Ofertar na vida de pessoas para que elas vá lá para orar. Que lindo. Eu já consigo ter turnos, né? De oração, mas eu queria que abençoar essas pessoas. Sim, porque como você disse, elas estão dedicando tempo, elas estão parando suas vidas para aquilo. E todas, eu acho que isso é um sonho mesmo, porque todas as vezes que eu falo nisso eu choro. Só não vou chorar agora, mas é assim, quando eu falo, ai meu Deus, vou poder manter pessoas, e aí vai ter uma pauta de oração que não vai ser uma oração, vai ser a oração pelo reino, Meu Deus, não é para uma igreja, nessas coisas assim, é para a igreja do Senhor, isso é um sonho. Certamente é um sonho do coração de Deus. É. Socorro, a gente tem que terminar. Sim. E eu queria que você deixasse uma palavra para quem nos acompanhou nesse podcast. Fique à vontade, deixa Deus te usar. A palavra para você é: descubra a alegria que há no lugar da oração. Comece devagar, mas comece. Comece a ir para o lugar da oração, mesmo que você não saiba o que fazer lá. Mas chegue lá e converse com seu pai, pergunte para ele o que ele quer que você ore. Se você não tem nenhuma direção, pegue um versículo e traga à memória. Se você não sabe o que trazer à memória, traga a memória que te dá esperança. Comece a exercitar esse lugar, comece a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Todos nós somos homens e mulheres de oração. Eu oro para que homens e mulheres entendam que não é apenas sobre viver bem a sua fé, mas que você também, como eu, possa deixar um legado de oração e de fé. Essa é a minha oração. Amém! E aí, Águia, preparado para orar em relacionamento com o seu Deus, orar, não porque você simplesmente precisa de um favor dele, mas porque você o ama, porque você deseja se encontrar com ele, porque você deseja sentir o que o coração dele sente, porque você precisa da direção dele para a sua vida, porque você deseja também acessar tudo aquilo que ele tem preparado para você. Enfim, que tal, a partir desse podcast, tomar a decisão: eu quero desenvolver um estilo de vida em que a oração é o meu ponto de encontro com Deus para desenvolver tudo mais da minha própria história e da minha vida. Por Ele, para Ele, com Ele, por causa dele. Que tal? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o legado, a gente vai deixar escrito aqui, o Instagram, as redes sociais do Legado de Socorro, ali o altar do despertamento da oração, todas as segundas à noite aqui em João Pessoa. Se você não é da nossa cidade, mas você pode acompanhar pelas redes sociais. Enfim, quem sabe você, sob a orientação de Socorro, não inaugura ou implanta um altar de despertamento aí na sua cidade, na sua região, e ela será como Mário foi, vai te dar as instruções e te ensinar para que outros também entendam a essencialidade da oração para as suas vidas. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém? E até o nosso próximo podcast Como Águias. Tchau, tchau.